Olá, boa noite. Aqui Marcelo Pedrosa nesse vídeo ao vivo aí para conversar com vocês. Nesse vídeo ao vivo, deixar o pessoal começar a entrar aí para a gente conversar um pouquinho então sobre esse desafio aí que eu tenho comigo mesmo, que é compartilhar algumas dicas para profissionais e empreendedores. Exatamente, dica para profissionais e empreendedores. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas muito interessantes. O título aí dessa live, desse vídeo ao vivo é: quais são os 5 maiores medos que as pessoas têm? Profissionais, empreendedores, pessoas comuns como eu e você. Quais são esses 5 maiores medos que as pessoas têm? O pessoal que está entrando, eu só queria testar aqui o meu microfone sem fio que eu estou usando aqui. Queria saber se o áudio está legal, se consegue me ouvir bem. Só me diz aí, eu estou testando aqui esse microfone agora. Estou com o microfone de lapela aqui, um microfone novo. Eu queria testar se o áudio e o vídeo tá legal. Bom, o tema desse vídeo ao vivo de hoje é os 5 maiores medos que profissionais e empreendedores têm. 5 maiores medos que profissionais e empreendedores têm. Então tá, só para saber se o áudio tá legal. O pessoal tá me falando ali, eu não consigo ler. Deixa eu ler aqui para você. Legal. O áudio tá legal, o vídeo e o áudio tá legal. Quem estiver ouvindo aí, só dá um áudio ok, vídeo ok, só para que eu saiba aqui como é que tá esse feedback aí com vocês. Bom, o tema desse vídeo de hoje, eu vou falar sobre quais são os 5 maiores medos que profissionais e empreendedores têm. Quais são os 5 maiores medos que profissionais e empreendedores têm. O vídeo tá extraordinário, Karine colocou aqui, legal, Karine, que bom que você tá aí ao vivo. Então, o pessoal que está online aí, só dá um curtir, compartilhar, me ajuda aí o máximo que você puder. Essa dica que eu faço aqui 2, 3, 4, 5 vezes por semana. E se você quiser me ajudar de alguma forma, é só compartilhar essa live para que seus amigos também tenham acesso a esse conteúdo aqui. É treinamento para profissionais e empreendedores, né? Dicas, sacadas, conselhos, orientações, fazendo uma prévia aí do curso que eu vou lançar no mês que vem, que é o Mapa do Empreendedor de Sucesso, que é um passo a passo, os principais erros e também os 4 pilares para montar qualquer negócio. Mas a gente vai falar disso mais durante o vídeo. Nesse vídeo de agora, eu quero falar sobre quais são os 5 maiores medos que profissionais e empreendedores têm. Quais são esses 5 maiores medos? Então, o pessoal que está aí online, está ao vivo, queria saber então de vocês, antes de eu falar aqui essas 5 dicas aqui, essas 5 pilares, 5 medos que as pessoas mais tem, eu queria que vocês me sugerissem aí, o que é que vocês acham que são esses 5 maiores medos? O que é que vocês acham que são esses 5 maiores medos? Quem está aí online, quem está ao vivo, o que é que você acha? Que as pessoas têm medo de quê? Por que eu estou motivado a falar sobre esse tema hoje? Deixa eu só te contar então rapidamente por que eu escolhi esse tema hoje. E ele tem a ver inclusive com uma das dicas, né? Eu hoje estava na Câmara, na Associação do Comércio de Pernambuco, hoje pela manhã. Eu tive o privilégio de ser nomeado diretor de empreendedores, né, na Câmara de Associação do Comércio de Pernambuco, que é uma associação que tem mais de 100 anos. Então eu vou fazer parte desse próximo mandato aí nos próximos 2 anos. E eu me deparei com uma situação hoje bem interessante. Hoje, na hora que eu fui fazer a minha apresentação lá, né, junto com o presidente, junto com o vice-presidente da Associação do Comércio de Pernambuco, uma das pessoas me disse assim: eu estou muito inseguro no que eu vou falar, eu estou tremendo aqui, eu estou me sentindo muito nervoso no que eu vou falar. Eu falei, pô, me deu uma ótima ideia aqui então, para que eu possa dar hoje, na dica à noite, falar sobre quais são os maiores medos que profissionais e empreendedores têm. Resultado, essa pessoa estava tremendo tanto, estava com tanto medo, que ela nem foi lá na frente falar o que ela tinha que falar, né? Então, eu quero falar então hoje aqui como é que as pessoas, quais são esses 5 maiores medos que profissionais e empreendedores têm. Deixa eu saber se vocês têm alguma sugestão aí. Queria saber se vocês têm algum palpite aí, quais são esses 5 maiores medos, antes de eu falar aqui quais são os 5. Esse vídeo de hoje eu tenho 3 coisas aqui, como eu sempre tenho falado. Uma dica, um presente e dúvidas. Então a gente vai falando, vai conversando aqui então nesse vídeo. Quais são os 5 maiores medos que as pessoas têm? Deixa eu ouvir de vocês aí quais os 5 maiores medos que profissionais, empreendedores, pessoas comuns, como eu e vocês têm. Vocês que estão ouvindo aí, está me ouvindo bem, então coloca aí, o que você acha? Quais são os maiores medos? Uma palavra só. Ah, eu acho que o maior medo de alguém é
o maior medo de uma pessoa é o maior medo de um profissional é. Então, o que é que você sugere, o que é que você acha desse palpite aí? Antes de eu falar quais são esses 5 maiores medos. Quais são os 5 maiores medos? Deixa eu falar então rapidamente aí para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui não tem uma ordem de hierarquia, não tem o maior, não tem o menor, mas eu vou falar então esses 5 maiores medos aí. Vamos lá aqui. O primeiro, mais lembrado, depois é de falar em público. Bem legal aqui, hein? Legal, essa aqui é do Dativo, muito bom, Dativo. Muita gente, medo de falar em público. Esse é inclusive um dos medos que eu vou falar, mas não com esse nome. Eu vou falar aqui, é o medo da crítica. Muita gente tem o medo, esse primeiro medo aí, o maior aí talvez, da maioria de profissionais, empreendedores, pessoas comuns. O medo da crítica, de não ser bem visto, ou de achar que não vai ficar bom o que ela está fazendo, o que ela está falando, uma apresentação, uma palestra, enfim. O medo da crítica é um dos limitadores. As pessoas travam, elas literalmente travam com o medo da crítica. Se vai ser criticada, como vai ser a avaliação dela. Legal, o Nativo está participando aí, legal. Quais os medos que as pessoas têm? Então o Nativo colocou aqui medo de mais lembrado de falar em público. Esse é um dos medos, mas é a raiz dele, ou seja, esse é filho de um medo. É filho de um medo chamado de avaliação dos outros, ou o medo da crítica, o medo de não ser bem visto, o medo de não ser bem interpretado, o medo de não ser bem avaliado. Isso acontece muito, muito, muito com profissionais, com empreendedores, pessoas comuns como eu e você. Então as pessoas têm medo de serem criticadas, elas têm medo de serem criticadas, e isso causa uma limitação de alguma forma em suas ações. Elas acabam parando ou se travando na hora de fazer alguma coisa, de dar uma opinião, de dar fazer um comentário, de fazer uma sugestão. Por exemplo, eu estou fazendo algumas perguntas aqui para vocês online. E muita gente até fica com receio de escrever no comentário quais são os principais medos. Então, deixa eu te encorajar aí, você não vai ser criticado, você não vai ser avaliado. Quais são os medos que profissionais e empreendedores mais têm no seu dia a dia? Essa pergunta aí, contribuição do pessoal que está ouvindo aí ao vivo, vai ajudar bem. Então, um dos 5 que eu vou te falar é o medo da crítica. As pessoas têm medo de serem criticados, elas têm medo de serem mal avaliados, elas têm medo de serem mal interpretados, elas têm medo de serem, de alguma forma, vistos ou mal vistos. Aí a maioria das pessoas que carregam esse medo, elas meio que travam, exatamente. Elas travam, elas não comentam, elas não falam, não dão opinião. E aí, como o nosso colega colocou, não fala em público, ou não prepara um projeto, não apresenta um sonho, um desejo, um plano, enfim, elas acabam travando porque elas ficam limitadas pelo medo. O segundo medo que as pessoas têm normalmente é o medo de perder a saúde. Muita gente, essa lista que eu estou te falando, os 5 principais medos, ela é baseada numa pesquisa norte-americana, feita recentemente, inclusive, ela é do ano passado, 2016, a fonte é de um jornal americano. Então eu vou falar então o que é que está nesses 5 maiores medos. Muita gente tem medo de perder a saúde para não depender de outras pessoas. Medo de perder a saúde para não depender de outras pessoas. Então muita gente se sente de alguma forma travado ou limitado quando eles se sentem acuados com algum medo, Então muita gente tem medo de perder a saúde. Já viu aquela história que as pessoas dizem que quem não tem equilíbrio em alguma área da sua vida familiar, profissional, física ou alguma coisa, normalmente as pessoas demandam mais esforço para algumas poucas áreas e acabam travando em algumas outras, ou seja, fragilizando algumas outras áreas. E muita gente, por exemplo, dedica muito tempo ao trabalho e pouco tempo à sua alimentação, ao seu exercício, ou alguma outra área da sua vida. E as pessoas têm medo de perder a saúde. Esse é o segundo medo aí que a maioria de profissionais, empreendedores, pessoas comuns, como eu e você, normalmente tem. O terceiro medo, deixa eu ir rapidamente aqui sobre qual o terceiro medo. O medo da velhice, exatamente. As pessoas têm medo da velhice. Eu não sei se as pessoas têm medo da velhice por conta da saúde ou por conta de algumas limitações que vai atravessar dependendo da vida que ela levou, mas nessas estatísticas, nessa pesquisa que eu estava lendo, as pessoas têm medo da velhice. Não sei se o medo da velhice por conta de um problema financeiro que teria, se teria por conta de um problema de saúde ou de um problema de limitação, enfim, eu não sei qual é o desdobramento desse, mas nessa pesquisa, primeiro o medo da crítica, o medo da aceitação,
o medo da aprovação, então acabam limitando-se às suas ações e travando. Segundo, o medo de perder a sua saúde, né? As pessoas têm medo de não terem uma vida saudável. Terceiro, o medo da velhice. As pessoas têm medo da terceira idade, ou seja, de depender de alguém, de tomar medicamento, de precisar de alguém, de precisar de dinheiro, de precisar de ser ajudado de alguma forma. O quarto medo é o medo da pobreza. Exatamente. As pessoas têm medo da pobreza, têm medo de ficarem sem dinheiro, têm medo de não ter condições de pagar as suas contas, tem medo de não ter condições de sustentar a sua casa, tem medo de não ter condições de cumprir as suas atribuições financeiras e responsabilidades. Esse é o quarto medo nesse ranking, nessa lista dos 5 maiores medos que as pessoas têm. Então, o medo da crítica, o medo da velhice, o medo de perder a saúde, o medo da pobreza, ou seja, da pobreza no sentido de escassez financeira. Não pobreza como classe A, B, C e D, não nesse sentido, mas de escassez financeira. Muita gente nessa pesquisa apresentou o medo da pobreza. E o quinto maior medo que as pessoas normalmente têm é o medo da morte. Exatamente. O medo da morte, o medo do desconhecido, o medo talvez, sei lá, de uma outra vida, eu não sei. Mas as pessoas têm, nessa pesquisa foram colocados 5 maiores medos. O medo da crítica, da avaliação dos outros, o medo da velhice, o medo de perder a saúde, o medo de ficar sem dinheiro e o medo da morte. Esses são os 5 maiores medos que as pessoas normalmente têm. Então, quais são os medos que te travam? Quais são os medos que te paralisam? Quais são os medos que te limitam? Quais são os medos que tiram o teu sono? Quais são os medos que tiram a tua alegria? Quais são os medos que impedem você de empreender? Quais são os medos que impedem você de trocar de emprego se você estiver insatisfeito com o que você está atual? Qual o medo que você tem de tirar a ideia do papel e colocar ela em prática? Qual é o medo que limita a tua vida profissional? Então eu queria deixar essa reflexão aqui hoje à noite. Então eu queria só deixar um presente, como eu coloquei aqui para vocês. Eu escrevi eu estou escrevendo um livro, o nome desse livro chama Pense e Empreenda. É o nome do livro que eu estou escrevendo, que no final desse ano ele vai estar pronto. Mas eu estou na metade dele. Então a metade dele eu vou disponibilizar como um livro eletrônico, como um e-book. Pense e Empreenda. O pessoal que está aí me ouvindo e me assistindo, depois que terminar essa live aqui, eu vou deixar o link para que você, se tiver interesse, se você quiser, obviamente, baixar esse metade do meu livro. O livro não está pronto, é um e-book. O livro vai estar pronto, então, meados de outubro, novembro, no final desse ano vai estar pronto esse livro. E também eu queria agradecer aí a todo mundo que está online, ao vivo, poder estar contribuindo. Se você está gostando então dessas lives, desses vídeos ao vivo que eu estou fazendo, só me dá um feedback aí no comentário. Ok, muito bom, gostando, me ajudando, tá de fato me despertando para algumas coisas, me fazendo, dando mais clareza. Então eu só pedi para vocês fazer parte da rede do bem, da corrente do bem. Sabe aquela notícia que espalha rapidamente, notícia ruim? A gente vai, quem faz parte da rede do bem, uma coisa que eu tenho pregado bastante, é compartilhar coisa boa. Então se é bom para você, se foi legal para você esse vídeo ao vivo, essa aula, essas dicas, orientações, só pedir para vocês compartilhar essa live aí. Então amanhã à noite, mais uma dica para profissionais e empreendedores. E só lembrando, no início de agosto eu vou abrir uma turma para Mapa do Profissional, Mapa do Empreendedor de Sucesso. Mapa do Empreendedor de Sucesso. Se por acaso você tiver interesse, vai ser online, vai ser uma semana inteira, a Semana do Empreendedor, que eu chamo. Vai ser uma semana inteira de aulas ao vivo, gratuita, online, 100% online. Então você basta se cadastrar para participar dessa aula no nosso site, que é o ideponline.com.br. ideponline.com.br. Se o tema empreendedorismo te interessa, você se cadastra www.ideponline.com.br, que só vai assistir ou participar dessa Semana do Empreendedor quem tiver, obviamente, com o teu e-mail cadastrado lá no ideponline.com.br. Vou deixar o link agora aí para você do meu e-book e obrigado mais uma vez aí. A gente se vê amanhã, nossa próxima dica do empreendedor, na live, na aula ao vivo, orientações, dicas. Um abraço, compartilha com o maior número de pessoas. Nos vemos amanhã. Um abraço e tchau, tchau.